A chuva caindo lá fora era o clima ideal para que eu pudesse ter uma tranquila noite de sono que tanto precisava. Há alguns dias que eu trabalhava sem parar e o dia seguinte não seria diferente. Na hora que me deito para dormir, a chuva resolveu me agraciar com seu frescor, seu som hipnótico sobre o teto. Quando fecho os olhos, ainda consigo ver as imagens que me assombraram naquela noite. Disformes, bizarras, assustadoras, perversas. Mesmo que elas não conseguissem me tocar, mesmo que elas não fossem reais, para mim eram. Eu já senti medo várias vezes na vida, mas naquela noite foi terrível, tão terrível que eu chamei pelo meu irmão que não vejo há meses. Eu não tenho medo do escuro, não mais. Quando era criança, o escuro me assustava, principalmente quando assistia filmes de terror. Houve vezes que fiquei mais de uma semana indo dormir morrendo de medo de algum espírito de algum filme de terror que assisti. Mas de acordo com que vamos crescendo, vamos percebendo que tudo isso não passa de nossa imaginação. Todas as coisas que estão nos filmes de terror são apenas obras de computador e da mente perversamente criativa de um diretor e roteirista muito bem estudado. Mas isso não deixou as coisas menos assustadoras quando acordei às 6 da manhã. Eu me lembro do sonho que se tornou um pesadelo, do pesadelo que se tornou na terrível paralisia do sono, e na paralisia assustadora que me fez gemer de medo por um minuto, alguns segundos, é difícil dizer. No mundo dos sonhos, o tempo é impreciso e incerto, mas eu sei que eu gemi de medo por muito tempo enquanto eu gritava pelo meu irmão. 2 dias antes eu tinha ido ao cinema assistir um novo filme de terror que estava em cartaz, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Um filme muito bom, aliás, que por causa da pandemia teve que ser adiado várias vezes, mas quando finalmente estreou eu fui assistir. Estava sozinho, como há muito tempo tenho vivido. A solidão tem sido uma amiga leal. Não é a melhor das companhias, mas ela está lá, sempre, constante. Na noite que assisti ao filme, nada aconteceu. Dormi tranquilo, como se não tivesse assistido a um filme de terror com cultos satânicos, bruxos, sacrifícios e mortes macabras. Como disse, era apenas um filme e eu sabia que nada daquilo era real. Não me assustava mais com essas coisas, mas na madrugada seguinte eu sonhei com alguns personagens do filme e uma caçada a um demônio. Eu era uma das pessoas no sonho que tentava desvendar qual era o demônio que atormentava uma família. Quando chegamos ao quarto de um dos filhos da família, imagens assustadoras nas paredes pareciam ter despertado o demônio. E foi aí que tudo ficou ruim. Do lado de dentro da porta de um pentagrama emergiu uma figura amorfa e maligna. Seus olhos eram vazios e perversos, sem alma, bondade ou qualquer outra coisa, apenas a maldade. Mas enquanto se dirigia para mim, e foi nesse momento que meus olhos se abriram, mas meus sentidos continuavam inertes, sua forma se alterava para outras criaturas demoníacas. Ela continuava sendo amorfa, mas seus detalhes eram sinistros e medonhos. O ser andava lentamente na minha direção, com os braços caídos ao lado do corpo. Ele estava muito perto da minha cama. Aquilo eram presas? Eram dentes? Seus olhos eram famintos, órbitas vazias que sugavam toda a bondade e luz à sua volta. Ele queria me destruir, mesmo sem dizer nada. Eu sabia que ele queria roubar meu coração, esmagar minha vida como se fosse uma flor insignificante. Nessa hora eu gemi. Gritei o máximo que minha fraqueza sonífera permitia. O medo se apossou de mim. Eu gemi de novo e gritei pelo meu irmão, que podia jurar que estava na outra cama no quarto. O demônio continuava diante da minha cama. Ele queria me tocar, queria me destruir. Apesar de sentir meu corpo, eu não conseguia movê-lo. Sentia meus braços, minhas pernas, meu coração acelerado, mas não tinha controle sobre nada. Somente meus olhos se moviam e mesmo assim, com a escuridão que estava o quarto, tudo que enxergava era aquele ser amorfo que se materializara diante de mim. Eu gemi de novo, gritei pelo meu irmão. A forma do demônio se alterava, seus olhos me analisavam perversamente. Eu gemia, gritava, gritava, gemia, precisava de ajuda, estava com medo, não estava mais no sonho, no pesadelo, estava com os olhos abertos e via aquele ser demoníaco me analisar de modo malicioso. Ele queria me matar, queria
Ele conseguiria se eu não acordasse. Eu gritei pelo meu irmão novamente. Por que ele não acorda? Será que não está me ouvindo? Os vizinhos, será que eles pelo menos conseguem me ouvir? Sim, eu estava com muito medo. Não conseguia mexer nenhuma parte do meu corpo. Precisava me libertar dessa paralisia. A chuva não me acalmava agora. Me assustava muito. Só deixava as coisas mais sinistras. Eu não estava num filme. Estava na vida real. E não era nada legal. Ainda gemia, ainda gritava, ainda chamava pelo meu irmão, ainda sentia muito medo, ainda estava paralisado. O demônio ainda estava parado na frente da minha cama, me olhava, alterava sua forma. De repente consegui me libertar da paralisia. Estava livre do demônio. O pentagrama na porta nada mais era do que um desenho qualquer, que nem era redondo. Mesmo livre da paralisia, eu continuava deitado, imóvel, meu coração acelerado. Quando olhei para a cama ao lado da minha, estava vazia. Eu estava sozinho no quarto, na casa. Meu colega de quarto não dormira comigo hoje, estava com o pai dele. A chuva começava a ficar mais intensa e eu precisava levantar para fechar as janelas que estavam abertas nos outros cômodos, mas ainda não tinha coragem suficiente para isso. Ainda estava com medo. Mesmo não estando mais ali, ainda via o demônio. Já tive outras paralisias do sono antes, mas essa foi diferente. Eu pude me lembrar com perfeição dos detalhes. Essa me assustou mais do que as outras. Há muito tempo que não converso com meu irmão. Nunca tivemos uma relação ruim, graças a Deus, mas nunca na minha infância senti tanto medo a ponto de chamar por ele. Mas agora, com 28 anos, eu chamei por ele. Por quê? Tantas pessoas para chamar. Bom, eu acordei. Foi assustadora essa paralisia, mas acordei. Não havia demônio, não havia pentagrama, não havia nada. Apenas eu, minha mente fantasiosa e um filme que 2 dias antes havia assistido. Nada além disso.